E eu vou começar com a parte histórica, né? Como eu disse, eu vou, por meio de uma linha do tempo, procurar mostrar como é que foram surgindo os, é, é, as condições para o surgimento, quer do direito internacional privado, e para que ele se aplica, quer para o direito internacional público, e para que ele se aplica. E nós vamos fazer isso começando lá na antiguidade. Ah, professor, mas o senhor disse há pouco, quando estava explicando o cronograma, que o direito internacional público só faz sentido a partir da ideia de Estado. E o Estado só surgiu no fim da Idade Média, com o início da Idade Moderna, e, portanto, o direito internacional público só nasce no fim, no período ali inicial do Estado moderno, da Idade Moderna. É verdade. Do jeito que a gente conhece o direito internacional, ele só nasce nesse período. Mas há circunstâncias, há fatos acontecidos lá atrás que explicam ou ajudam a explicar o modo como a coisa se desenvolveu no início da Idade Moderna. Por isso que a gente vai fazer, ainda que superficialmente, ainda que com uma rapidez grande, com saltos históricos, que um historiador, se for assistir a aula lá no YouTube, vai dizer que eu cometi um grande equívoco ao pular determinado fato ou determinadas circunstâncias. É verdade, a aula não é de história, não é de história universal, a aula é de histórico do direito internacional, e por isso eu vou recortar a linha do tempo dentro das minhas possibilidades e dos meus interesses para explicar na aula da semana que vem como é que o direito internacional se organiza, como é que ele passa a existir, como é que ele busca o seu fundamento de validade e como é que ele se torna ou procura se tornar eficaz. Tá bom? Então, dito isso, vamos começar a nossa viagem no tempo. E eu começo a minha viagem no tempo lá na antiguidade. Se vocês olharem fatos da história, por exemplo, do Antigo Egito ou da Roma Antiga, vocês vão perceber que havia por parte dos povos da antiguidade um, um traço cultural que era o seguinte: para os povos da antiguidade, trabalho era uma função não nobre. O trabalho era considerado uma atividade de menor importância. A que se dedicavam as pessoas das mais altas classes sociais nesses períodos históricos? Há três coisas, basicamente. Há aspectos culturais, barra religiosos. Então, os sacerdotes do Antigo Egito, os sacerdotes gregos, os sacerdotes romanos, eram pessoas com muito conhecimento cultural, que se dedicavam a conhecer a mitologia desses povos, a estrutura, porque todas, é preciso lembrar, eram povos politeístas, né? Tinham mais do que um deus, e esses deuses eram baseados em mitos, né? De onde vem a palavra mitologia, o estudo dos mitos de cada um desses deuses, que no fundo procuravam explicar traços, quer da personalidade humana, quer das forças naturais. Além disso, uma segunda atividade possível para as pessoas das classes dominantes era a atividade militar, ser general do exército, né, das forças militares, tivessem elas os nomes que tivessem, era algo relevante, socialmente falando, porque se vinculava à terceira das atividades, então, cultural barra religioso, militar
e político. As atividades políticas também tinham uma importância monumental para esses povos. Então, as classes dominantes egípcias, gregas, fenícias, de todos os povos da antiguidade, basicamente se dedicavam a estes traços, a cuidar da cultura, religião, das forças armadas e dos mecanismos de organização política do Estado. E quem é que construía estrada? E quem é que construía pirâmides? E quem é que construía os templos? Eram os escravos. E as pessoas eram escravizadas. Agora que eu notei, quando eu faço assim, aparece esse machucado que eu estou aqui no ponto do dedo. Olha só, me queimei nas férias, desenvolvendo meus dotes culinários, acabei me queimando. Mas eu ia dizendo, os escravos é quem faziam as atividades braçais. Eram os escravos que construíam estradas, templos, que plantavam, que colhiam, que comerciavam. E esses escravos eram feitos escravos a partir de instrumentos do direito internacional, de proto-tratados. O que eu quero dizer com proto? Coisas ainda iniciais, né? Vamos dizer assim, protótipos daquilo que no futuro vai se chamar tratado internacional. Como eram povos muito militarizados, havia dominação, guerras de conquista. Esses povos guerreavam uns com os outros, viam no estrangeiro alguém a ser combatido e, terminada a guerra de conquista, aquele povo que vencia o combate, dominava o outro. E essa dominação era uma escravização regulamentada por estes tratados. Esses tratados diziam a que aquele povo iria se dedicar. Qual a forma de escravização? E por isso era importante, nesta época histórica, que os líderes dos povos que estavam perdendo as guerras fizessem este acordo antes do término da guerra. Por quê? Porque, vamos lá, os romanos. Os romanos são praticamente o povo que vai dominar a antiguidade clássica por mais tempo, vai constituir um império que praticamente se estabelecia em todo o mundo chamado civilizado da época. Os egípcios, quando dominados pelos romanos, tiveram em algum momento que fazer uma escolha. Ou a gente capitula, ou a gente desiste da guerra, né? Se rende aos romanos agora, ou a coisa fica pior depois. Porque qual era a prática, qual era o costume desses povos? Se os egípcios pedissem água, né? Pedissem arrego, como se diz na linguagem popular, antes do término da guerra, eles conseguiam vantagens a mais. Roma, então, fazia com eles um tratado, um acordo, e esse acordo fazia com que esta população tivesse vantagens. E a escravização, entre aspas, dos povos que se rendiam ao poder de Roma era uma escravização mais vantajosa do que daqueles que não se rendiam, iam até o fim da guerra e eram dominados. Por meio da dominação, os povos dominados se tornavam um tipo específico de escravos. Que tipo era esse? Gladiador, trabalhador braçal
E aqueles povos que se rendiam, que capitulavam e faziam acordos? Bom, então eles iam trabalhar como engenheiros, eles iam trabalhar como contadores, como comerciantes, como atividades menos braçais, vamos dizer assim, menos desgastantes, e mais, conseguiam condições mais adequadas para a sua própria manutenção. Então, eles, ao contrário do que Hollywood quer nos fazer acreditar, os escravos não eram só dominados, eles faziam parte da entourage, como se diz em francês, não? Do ambiente familiar. Vamos lembrar que lá na história, a estrutura da civilização romana é uma estrutura patriarcal. O pater familias tem o domínio sobre todos os descendentes, né? E enquanto ele vive, ele está ali desempenhando esse domínio. Na estrutura da família patriarcal, estes escravos de países, né, de países não, mas de povos, que tinham se rendido ao poder de Roma, ganhavam vantagens. Eles tinham melhores ordenados. Ah, mas não tinha dinheiro como a gente conhece hoje, verdade. Mas eles recebiam o excedente da produção, eles recebiam vantagens na estrutura familiar, e era, portanto, um cálculo político. O político de um povo dominado tinha que estar de olho no que é que ia acontecer. A hora que eu acho que eu vou perder a guerra, que não tem mais jeito, que daqui para frente é só ladeira abaixo, é declínio total, é melhor capitular, é melhor se render, fazer um bom acordo, terminar a guerra antes da hora, para a gente ter uma posição social menos comprometida. E assim foi sendo feito. Nessa lógica, os romanos faziam acordos em que, inclusive, admitiam a continuidade da aplicação dos direitos locais àquela população. Então, os costumes egípcios, por exemplo, né, e estou falando do Egito, porque vocês sabem a história, no momento em que Cleópatra é a rainha do Egito, ela se envolve com dois dos imperadores romanos justamente para evitar essa capitulação, para evitar essa rendição. E depois, no fim, quando Roma domina efetivamente o Egito, ela acaba se suicidando com a picada da cobra, lá, como conta a história. Mas, no acordo estabelecido com os sucessores, com os novos governantes egípcios, foi feita essa cláusula, foi introduzida essa cláusula que permitia a continuidade da incidência dos costumes a esse povo. Assim com os hebreus, né? O professor Guido Soares, que foi professor no Mackenzie e na USP, já falecido, numa aula que eu assisti, quando ele foi meu professor, contava que um dos exemplos de que Roma tolerava a aplicação dos costumes e das estruturas dos povos dominados é justamente o julgamento de Jesus Cristo. Quando ele é levado a Pôncio Pilatos pela primeira vez e Pilatos lava as suas mãos, ele nada mais faz do que dizer: não há interesse do Império Romano na solução desta controvérsia que existe entre os sacerdotes do templo e este pertencente à população local. Vocês resolvam isso lá, no templo. A demora na solução, né, porque Cristo tinha os seus defensores dentre os membros do Sinédrio, acabou levando a uma postergação nesse julgamento. Houve convulsões sociais, começou a haver certo combate entre os partidários e os contrários a Jesus, e isso começa a criar uma turbulência social
que assusta Pilatos. E na hora que ele é levado, Cristo é levado a segunda vez para Pilatos, ele diz, bom, agora tem interesse do Império Romano, porque a coisa está saindo do controle. E assim é a análise que o professor Guido fez, de que neste momento Roma avoca a jurisdição e diz, agora isso vai ser resolvido segundo os costumes romanos, segundo o direito romano. E aproveitando que era o período da Páscoa, Pilatos leva Cristo junto com outros dois supostos criminosos, né? Alguns já condenados, outros não, até a população escolhe um deles para ser libertado, Pilatos acreditou que as pessoas iam escolher Jesus Cristo, acabou escolhendo Barrabás, e o resto da história vocês conhecem. Mas isso é uma demonstração deste modelo político que Roma seguia, de aceitar, até certa medida, até que os interesses do Império Romano estivessem em jogo, aceitar a incidência das normas e das instituições dos povos dominados. E assim foi feito com inúmeros outros povos. Então, percebam o seguinte, entre egípcios ou entre hebreus, continuam sendo aplicados os costumes desses povos. Entre cidadãos romanos, a incidência é do direito romano, o chamado ius civile. O ius civile é um conjunto de normas que só se aplicava àqueles que nasciam na orbe romana, né, na cidade de Roma. Na verdade, isso se desenvolve depois para dizer, são os descendentes dos cidadãos romanos que têm a condição de cidadão, né, que gozam do direito de cidade, como se diz. E eles, então, são regidos pelo direito romano originário, o ius civile. Só que Roma logo percebeu que o excesso de povos conquistados, na medida que vai se expandindo o império, começou a existir um problema que eles não tinham imaginado. Que problema é esse? Imaginem que nesse polo da relação jurídica está um escravo hebreu e neste outro polo está um escravo egípcio. E os dois decidem trocar, vamos supor que esse aqui recebeu do seu paterfamilias vinho, este outro recebeu do seu paterfamilias azeite, e eles querem trocar parte daquilo que eles receberam entre si, para que ambos tenham vinho e azeite, e possam, fazendo o seu pão, fazendo o seu assado, poder se alimentar. Ora, nesta relação jurídica aqui, não era admissível, segundo os costumes, nem a aplicação do costume egípcio, nem a hebreu, nem a aplicação do costume egípcio. Também não podia aplicar o direito romano. Só que os romanos eram um povo extremamente pragmático. O que eles fizeram? Criaram um direito material, o chamado ius gentium. O ius gentium, ou direito das gentes, é inclusive apontado como a primeira origem do direito internacional. Tanto que os primeiros autores que na Idade Média vão começar a escrever sobre direito internacional chamam o direito internacional de ius gentium, ou direito das gentes. Direito das gentes. E esse ius gentium, ele se desenvolve justamente para regular as relações entre pessoas de origens diferentes. Então, nós tínhamos 3 tipos de relações jurídicas. Entre cidadãos romanos, aplicação do direito romano. Entre estrangeiros de mesma origem, o costume desse povo. E entre estrangeiros de origens diversas, o direito romano típico das gentes, dos povos dominados, dos povos conquistados. Ah, professor, e uma relação entre um cidadão romano e um estrangeiro qualquer?
essa relação não existia no início, não existia. Por quê? Porque o estrangeiro, mesmo aqueles dos povos vinculados a acordos feitos ainda na fase inicial da guerra, em que esse povo se rende ao poder e ao poderio romano, mesmo estes eram feitos escravos. Escravos são coisas, coisas são res. Flávia, acho que você entrou com a apresentação. Já repito, Rafaela. Ok, agora já repito, Rafaela, só um minutinho, porque eu já vou incluir uma quarta aqui. Então, eu ia dizendo, como o estrangeiro é feito escravo, e escravo é coisa, é res, na verdade, a hora que eu, paterfamilias, me relaciono com o meu escravo, eu tenho uma relação em que, ao invés dele estar aqui na posição de sujeito de direito, no polo oposto ao meu, ele desce para a posição do objeto. E a relação é uma relação real, uma relação erga omnes com todos os demais cidadãos romanos, que não podem atrapalhar essa minha relação. Se ele é um escravo que foi confiado à minha família, ele é meu, eu é que determino o que, que ele vai fazer ou deixar de fazer, e os outros não podem atrapalhar. Essa é a relação típica do direito das coisas, dos chamados direitos reais, que vocês ainda vão estudar, mas tenho certeza que na matéria de História do Direito esse tema foi... Não tem problema, Flávia, a gente vai aprendendo aqui a estabelecer as relações aqui, até com o programa, né, com a plataforma. Então, eu ia dizendo, havia, e aí vou repetir a pedido da Rafaela, havia 3 tipos de relações jurídicas mesmo. Então, eu tinha 2 cidadãos romanos, os 2 na posição de sujeitos. Regulamentação e o civil. Tinha 2 estrangeiros de mesma origem, por exemplo, 2 hebreus. Regulamentação dessa relação, os costumes hebraicos, os costumes da Judéia. Pessoas estrangeiras, porém de origens diversas. Um egípcio de um lado, um fenício do outro. Não dá para aplicar nem os costumes egípcios, que o fenício desconhece, nem os costumes fenícios, que o egípcio desconhece. Os romanos criam um segundo direito, chamado ius gentium. Esse ius gentium regulamenta materialmente as relações dos estrangeiros de origens diferentes. Pegou, Rafael, as 3? Mas havia também um 4º tipo de relação possível entre um cidadão romano e um estrangeiro. Só que, nesse caso, na origem, até o Édito de Caracalla, o imperador Antonino Caracalla, até essa lei de Caracalla, que eu já vou falar, o estrangeiro estava na posição do objeto da relação jurídica. E a relação aqui era de propriedade, e no outro polo da relação jurídica estavam todos os demais cidadãos romanos, que se relacionavam com essa res pertencente ao proprietário num dever de abstenção, não atrapalhar o exercício da propriedade, da dominação pelo paterfamilias que tinha aquele escravo. Só que essa 4ª relação aqui, uma hora vai deixar de existir. Quando? Quando se desenvolve a ideia de que os cidadãos romanos eram pouquíssimos perto dos estrangeiros. Imaginem, o império estava ali restrito à Península Itálica, foi se expandindo.
tomou praticamente toda a Europa continental. Boa parte do Oriente Médio, praticamente o Oriente Médio inteiro. O norte da África. Cidadão romano era uma ninharia. Praticamente o que existia era estrangeiros. E Caracalla decidiu elevar os estrangeiros da condição de res, de coisa, para a condição de sujeitos de direito. Ele estendeu a cidadania romana a todos os estrangeiros que estavam sob o domínio do império. Nesse momento, aquela quarta relação que eu mencionei a vocês, entre um cidadão romano e um estrangeiro de qualquer origem, passou a ser possível. Rememorando, 2 cidadãos romanos, primeira hipótese, quem rege, o ius civile. 2 estrangeiros de mesma origem, possível desde sempre, quem rege, os costumes desse povo ao qual eles pertencem. 2 cidadãos estrangeiros de origens distintas, uma relação mista. Quem rege, o direito romano das gentes, o ius gentium. Quarta possibilidade que passou a ser possível, um cidadão romano, um estrangeiro. Quem rege? Foi a dúvida. Foi a pergunta que se colocou a partir desta extensão da cidadania romana e da vamos dizer assim, da concessão, tinha me fugido da palavra, da concessão da cidadania romana a todos os estrangeiros. Dúvida que surgiu. Vamos reger essa nova relação mista entre um cidadão e um estrangeiro pelo ius civile ou pelo ius gentium? O cidadão romano não queria se submeter ao ius gentium, que era considerado por eles um direito de segunda classe. Por outro lado, submeter o estrangeiro ao ius civile foi considerado também uma afronta para o cidadão romano, que já estavam irritadíssimos com essa extensão da cidadania a todo estrangeiro. O que é que fazem os romanos, então, que eu já disse para vocês, são extremamente pragmáticos, criam um terceiro direito, um terceiro conjunto de normas materiais que regulamentam esse quarto tipo de situação. Qual é esse terceiro direito? É o chamado ius peregrinum. Peregrinum. Quem é que construía o ius peregrinum? Um novo pretor, chamado pretor peregrino. Um juiz que se incumbia da competência de, nas relações entre um cidadão romano e um estrangeiro qualquer, tomar uma decisão que fosse nem baseada no ius civile, nem no ius gentium, mas numa espécie, não é bem assim, mas vamos simplificar aqui, numa espécie de mistura dos dois direitos. Tudo isso começou a ficar extremamente complexo, como vocês podem estar imaginando e até pensando, falando, pelo amor de Deus, mas que confusão que é essa? Isso, num determinado momento, foi pensado. Era imperador de Roma, Justiniano. E Justiniano, então, determinou que muitos juristas, né, pessoas que estudavam o direito, se encarregassem da construção do chamado digesto de Justiniano. Ele consolida o ius civile, o ius gentium e o ius peregrinum
num único direito. Por que tudo isso foi possível até aqui, gente? Porque existia a centralização do exercício do poder político. O Império Romano controlava tudo isso e mantinha mecanismos de uniformidade na aplicação do direito. Esse direito, então, passa a ser um único, é o direito codificado, é o direito de Justiniano, chamado direito justinianeu, e o digesto, assim como as institutas, que são outro tipo, né, como se fosse a Constituição e as leis, esse conjunto normativo substitui o ius civile, o ius gentium e o ius peregrino. O que acontece a partir dali? Ao lado dessa decisão de Antonino Caracalla, que estendeu a cidadania a todos os romanos, um outro imperador baixou um outro édito que é chamado Édito da Pax Romana. O que significa o Édito da Pax Romana? Significa que a partir daquele momento, todas as iniciativas de conquista de outros povos estavam proibidas. Foi quase que um freio de arrumação. O imperador disse assim, olha, tá uma bagunça isso aqui, chega. Até onde a gente já foi, tá bom. Vamos consolidar as nossas estruturas internas, chega de conquistar outros povos. É mais ou menos como, imaginem vocês, que um presidente norte-americano, dificilmente o atual, mas quem sabe o próximo, dissesse o seguinte: os Estados Unidos vão renunciar à sua força militar. Nós vamos desmilitarizar os Estados Unidos. A Suíça fez isso. Né? Nós vamos ver como daqui a pouco. Mas houve um momento que a Suíça se tornou neutra. Foi uma região vinculada a uma certa neutralidade internacional. E essa neutralidade é mais ou menos o que aconteceu em Roma. A hora que você diz, não vamos ter guerra, não vamos mais conquistar outros povos, aquilo gera um certo desconforto inicial. Lembre-se, eram 3 atividades. Uma delas, a militar, deixava de existir. Então, as pessoas tinham que ou se dedicar à vida cultural religiosa ou à política. A vida militar perdia a razão de ser. Porque se eu não vou mais conquistar outros povos, se eu só vou me defender, o exército não precisa ser tão maior assim, tão grande assim. Ele pode ser menor do que ele era. Então, isso, com o passar das gerações, transforma o povo romano num povo que não sabe mais fazer a guerra. Vou perguntar aos rapazes aqui da sala. Alguém aqui que se inscreveu quando completou 18 anos para prestar o serviço militar obrigatório, algum de vocês, de fato, prestou o serviço militar obrigatório? Ou todos foram incluídos no chamado excesso de contingente? Eu mesmo fui dispensado por excesso de contingente, como o Vitor, né? E o João, a mesma coisa. O que acontece, então? Se o Murilo também, o Patrick, tá vendo? Praticamente todo mundo. Eu duvido que tenha um na classe que tenha feito de verdade o serviço militar obrigatório. Se isso acontecer hoje, do Brasil entrar numa guerra e me convocar, porque eu ainda estou na reserva, eu juro para vocês, eu vou sentar e chorar, porque eu não sei por onde começar. Eu não tive treinamento militar. Eu não faço ideia do que é que eu tenho que fazer. Como de resto a maior parte da população brasileira. O Brasil é um país pacífico. A última grande guerra na qual a gente se envolveu nem sequer foi a Segunda Guerra Mundial, que a gente entrou no finalzinho, quando na Itália já praticamente não havia mais o que fazer, com todo respeito aos pracinhas, meu avô incluído, meu bisavô incluído. Agora, a verdade é que
A última grande guerra que o Brasil participou foi a Guerra do Paraguai. A gente não sabe fazer guerra. A gente esqueceu essa, esse viés, né? E isso aconteceu com Roma também. Consequência, num certo momento, a população romana não sabia fazer guerra. Consequência, os povos germanos começam a descer do norte da Europa, os povos islâmicos, os muçulmanos, né, os chamados mouros, sobem pelo norte da África e entram na Europa pela Península Ibérica e pela Península Itálica, e a população romana, do Império Romano do Ocidente, que cai com essas invasões, dando início à Idade Média, essa população amedrontada se trancafia dentro das cidades, constrói muros em volta das cidades e ficam ali esperando o perigo passar por 1000 anos, a chamada Noite dos 1000 anos. O que acontece então? Esses cidadãos que ficam ali trancafiados vão dar origem a um novo sistema político, que é o sistema feudal. O feudalismo nada mais é do que o isolamento das populações, a submissão do cidadão comum a um nobre, a um descendente dos paterfamilias, que exerce esse poder por meio de um sistema chamado de suzerania e vassalagem, em que ele, como suzerano, tem os seus vassalos, ele outorga terras dos seus domínios para que essas pessoas produzam nessas terras. E parte do que elas produzem fica com elas, mas a outra parte é entregue ao senhor feudal, que vive dessa opulência, né? Se aproveitando do serviço dos demais. Essa circunstância desse isolamento leva, do ponto de vista jurídico, a que aquele digesto de Justiniano, aquele direito uniforme que era aplicado a todo o império por mecanismos de recursos que centralizavam a interpretação e a aplicação do direito, isso deixa de existir e esse direito passa a ser aplicado localmente pelo senhor feudal, sem direitos de recursos a outras instâncias que deixam de existir, porque se esfacela a estrutura do Império Romano do Ocidente, e nós assistimos a uma especialização dos diversos direitos locais. Porque pense, durante 1000 anos, aquele digesto era transmitido às gerações futuras de forma oral, porque as cópias do digesto, que eram poucas, ficaram trancafiadas nas bibliotecas dos mosteiros católicos, sendo copiadas pelos monges copistas ao longo desses 1000 anos, para não se perderem, como as outras obras, né? E quem assistiu O Nome da Rosa vai lembrar, né, o filme, ou quem leu o livro, sabe do que é que eu estou falando. Aquelas pessoas que passavam a vida copiando livros antigos. Ora, este modelo, claro que ele não foi absoluto, esse isolamento das populações não foi absoluto. Se ele tivesse sido, ao invés de termos 7 ou 8 línguas neolatinas, nós teríamos uma infinidade de línguas neolatinas. Né? E por mais que você me diga assim, mas na Itália tem muitos dialetos. É verdade, tem muitos dialetos. Mas a Itália viveu um isolamento um pouco mais intenso. Outras regiões, como a região francesa, não teve esse isolamento tão intenso. E aí o francês se especializa a partir do latim, assim como acontece com o espanhol e assim como acontece com o português, com uma facilidade maior do que o italiano. Porque o italiano, no fundo, é uma criação um pouco mais contemporânea a nós,
a partir dos diversos dialetos falados nas diversas cidades-estado italianas, ou repúblicas, ou reinos italianos. Bom, mas isso para dizer a vocês o quê? Que este isolamento, que gera uma especialização do direito, no renascimento mercantil, produz um novo fenômeno. Que fenômeno é este? Na hora que, cansados dessa submissão às, ao poder do senhor feudal, há um aumento no índice de retenção da produção pelo senhor feudal, que exigia cada vez mais. Porque, gente, vocês aprenderam isso em geografia. A terra ficando cultivada o tempo inteiro, sem descanso, sem reposição mineral, sem reposição de sais, etc., ela vai se tornando improdutiva. Consequência, a produção, de um modo geral, na Europa caiu, o número de doenças, né, e de circunstâncias de baixa higiene leva a um decréscimo também da população, com menos gente para arar a terra, para plantar e para colher, e as terras ainda sendo improdutivas, o que começou a acontecer é um declínio na produção. Esse declínio da produção leva ao empobrecimento do senhor feudal, que estava acostumado com a boa vida de receber tudo dos funcionários. Funcionários não, dos vassalos. O que aconteceu? Eles começaram a explorar ainda mais os vassalos. Isso começa a gerar um desconforto nas camadas mais baixas da população. Consequência, os chamados burgueses, aqueles que viviam nos burgos, começam a desviar uma maior parte da produção e diziam ao senhor feudal que cada vez mais a fazenda produzia menos. Cada vez mais a fazenda produzindo menos, cada vez menos eles tinham para entregar. Mas, na verdade, eles estavam desviando parte da produção. Para quê? Para não deixar suas famílias morrerem de fome. E aquilo que eles produziam e desviavam, eles trocavam nas chamadas feiras medievais. Um calendário foi sendo estabelecido de feiras em que essas pessoas se encontravam de tempos em tempos. Agora, imaginem o seguinte: eu sou uma dessas pessoas. Eu desviei parte da produção e eu estou saindo de Módena, na Itália, para ir a Lyon, na França, para trocar o excedente do azeite que eu produzi por vinho, por carne seca, por carne conservada, por vegetais conservados, para minha família ter mais valor proteico, mais valor calórico, etc, etc. O que acontece? Eu saio com meu carregamento na minha carrocinha, puxado pela minha mula, e passo pelas terras do senhor feudal de uma região diferente, né? Sei lá, de Milão. O que acontece? Esse senhor feudal, uma hora, pergunta para o seu capataz: quem é aquela pessoa que não é meu vassalo, porque eu não conheço, está passando por aqui, o que ele quer? Aí o capataz vai lá, descobre, e fala: ele está indo para uma cidade para trocar as coisas que ele está carregando. Claro que ele não vai dizer que são dele, ele vai dizer que são do senhor feudal dele. O que é que o senhor feudal de Milão encontra nessa circunstância uma chance de ganhar dinheiro, de ganhar riqueza, de ganhar mais alimentos? Ele fala assim: irmão, quer passar pelas minhas terras? Pode, mas vai ter que pagar um pedágio. Na primeira vez que eu sou cobrado para passar por aquelas terras, eu não tenho jeito, eu deixo a minha produção. Na próxima vez que eu tiver que passar por ali, o que eu vou fazer? Vou fazer um desvio, vou andar mais, a minha mula vai ficar mais cansada, mais paciência, vou subir uma montanha, tal, e chego até onde eu queria. O senhor feudal lá de cima começa a ficar incomodado. Por que ele está passando por aqui? Se é muito mais fácil passar lá por baixo. E aí ele descobre que o senhor feudal lá de baixo está cobrando pedágio. E ele fala: bom, eu vou cobrar também. Quanto é que ele cobra lá embaixo? Ele cobra 20% do carregamento. Então cobra 10 aqui, ou cobra 15. Bom, isso começa
a se espalhar. Os burgueses, que já estavam de alguma sorte organizados nas chamadas corporações de ofício, porque eles tinham uma organização entre si para transmitir o ofício de comerciante, de produtor disso, de produtor daquilo, de sapateiro, de marceneiro, disso, daquilo outro. Essas pessoas começam a se organizar, né, se reunir e falam, não pode ser assim, nós estamos tentando sair da opressão do nosso senhor feudal, estamos caindo na opressão desses senhores feudais todos por cujas terras nós estamos passando, isso está inadequado, isso está indevido, vamos tomar uma providência. Que providência é essa? Eles descobrem que nas universidades nascentes, as universidades estavam começando a se constituir ali por 1200, 1300, Universidade de Salamanca, Universidade de Coimbra, Universidade de Módena, Universidade de Bolonha, Universidade de Milão, etc. Essas universidades se constituíram a partir das faculdades de Direito e das faculdades de Cirurgia, né, e Medicina, mas nas faculdades de Direito, basicamente, o que se fazia era estudar o digesto, que tinha sido redescoberto nos mosteiros católicos, nas bibliotecas dos mosteiros católicos. O professor dava aula exatamente desse jeito aqui, ele abria o exemplar do digesto, lia um trecho e explicava. Por isso que os professores antigos eram chamados de lentes, né? Porque eles, com as suas lentes, liam o digesto e explicavam, interpolando no texto do digesto as suas explicações, às vezes até por escrito, né? E o que dá a origem à palavra glosador, as pessoas que faziam glosas, comentários anexos, laterais, nos livros do digesto. Bom, por que eu estou contando isso? Porque esse período histórico dá origem a uma nova realidade, que é, de um lado, naquelas relações entre os comerciantes. Então, eu prometi para, deixa eu abrir aqui, escolher um de vocês, eu prometi para Ana Sara que eu ia entregar, na próxima vez que nós nos encontrássemos na feira de Munique, que eu ia entregar 8 peças de Ramon Serrano que eu faço ali na minha terra, na Espanha. E ela, em troca, ia me entregar 2 caixas de azeite, sei lá, ou de vinho, ou de cervejas, sei lá, o que vocês quiserem. Ela que é uma produtora alemã. O que acontece? Na hora que eu chego com as minhas 8 peças, eu perdi 2 para os senhores feudais, que me cobraram impostos, e ela diz, bom, então você está inadimplindo o contrato. Isso aqui é um inadimplemento contratual, você precisa pagar uma multa. Só que o direito romano, recepcionado e uniforme, que era aquele direito do digesto, como eu disse para vocês, tinha se especializado em cada uma das vilas, em cada uma das cidades, em cada um dos burgos dessa Europa medieval. Consequência, a Ana Sara diz, a consequência para o seu inadimplemento é isso. Eu digo, mas isso é na sua cidade, na minha cidade é diferente. O comerciante de Munique, que está assistindo a nossa conversa, diz, não, mas aqui onde vocês iam executar o contrato, a consequência é uma terceira. E assim sucessivamente. Começa a haver choque, conflito entre as leis, entre os costumes normativos. Consequência, eles buscam as universidades e perguntam para os glosadores, para os lentes, para os professores, como é que os romanos resolviam esse problema. Só que a gente já viu que eles não resolveram esse problema dizendo se era para aplicar o costume do egípcio ou do fenício, ou o costume de Roma ou o costume do estrangeiro.
Eles resolveram isso criando um direito próprio, que se perdeu na uniformização, na unificação do digesto. Consequência, a gente diz que os romanos perceberam o problema típico do direito internacional privado, são particulares, privados, eu e a Ana Sara, que estamos negociando no nosso contrato. O problema típico do direito internacional privado são as chamadas relações, vocês vão aprender no semestre que vem, são as chamadas relações plurilocalizadas, relações que se vinculam a mais do que um ordenamento jurídico. E essa vinculação a mais do que um ordenamento jurídico leva à necessidade de escolher um dos dois para ser aplicado. Ah, mas Roma não fez assim. Não. E por que Roma não fez? Porque eles detinham o poder centralizado e diziam o direito. No medievo, nesse período da fase da história medieval, não existia um poder centralizado. Até existia, mas era um poder religioso, era o poder do Papa. Não havia um poder temporal. Ah, professor, mas e o Sacro Império Romano Germânico? O Sacro Império Romano Germânico estava em guerra com o Papa, querendo ter domínio, ele não tinha tempo para discutir essas questões, e ele dependia dos diversos senhores feudais que davam sustentação ao imperador. Então você tinha ali um pluralismo jurídico medieval, havia um pluralismo de verdade, e uma dificuldade de entender como é que resolvia. Esses professores da universidade criaram um método, que vocês vão aprender no semestre que vem, em Direito Internacional Privado. Mas só para contar para vocês que o Direito Internacional Privado nasce antes do Direito Internacional Público. E por que a gente estuda o público primeiro? Por razões didáticas. Do ponto de vista histórico, deveria ser o privado antes. Mas, por razões didáticas, o público aparece antes. Tá? Agora, outra coisa que aconteceu nas universidades foi estes comerciantes, reunidos nas corporações de ofício, ouvirem falar na ideia criada por um teórico, por um professor francês, por nome Jean Bodin, vocês já conheceram, em ciência política, com certeza, já ouviram falar dele. E o Jean Bodin cria a ideia de soberania. Ele diz, olha, todo Estado deve ter o poder incontrastável de dizer o direito. E esse poder incontrastável de dizer o direito se dá pelo exercício de um poder absoluto na época, né? Nós vamos ver o surgimento do absolutismo monárquico, se exerce de forma absoluta, porque ele é soberano, por um escolhido por Deus. Deus escolhe o nobre que unificará os franceses, que vai dar unidade àqueles que professam a mesma língua, a mesma cultura, os mesmos valores, os mesmos costumes jurídicos, dentro de um único ente ao qual ele dá o nome de Estado. Então, o Estado moderno surge aqui. Mas e por que os comerciantes tiveram um impulso nisso? Porque os nobres não faziam ideia de como organizar isso. Todos eles se achavam escolhidos por Deus. E são justamente os burgueses, detentores das riquezas, já por acumulação em todas essas feiras medievais, ao longo dessas várias décadas e até séculos, são os burgueses que vão financiar exércitos mercenários, vão contratar e pagar pessoas para lutar em nome daquele senhor feudal, daquele nobre escolhido para ser o rei, para unificar aquele povo. O que fizeram os burgueses?
encontraram um nobre que fosse inteligente o suficiente para perceber as vantagens que levaria nesse modelo, de se sobrepor aos demais nobres, mas não tão inteligente a ponto de perceber que estava sendo manipulado pela crescente e ascendente classe dos burgueses, que detinham o capital, e que exigiram em troca o quê? Olha, nós vamos unificar, você vai ser o rei de Castela, você vai ser o rei de Aragão, você vai ser o rei da Espanha, da França, você vai ser o rei do reino tal da Itália, mas você não pode cobrar de nós mais do que um imposto. A gente vai ter direito de transitar pelo território, você pode cobrar uma vez, para a gente entrar ou sair do seu território, imposto de importação e exportação, mas não pode cobrar em cada uma das cidades, você tem que proibir os senhores feudais de fazerem isso. Então surge um novo modelo de organização política. E esse modelo de organização política baseado na soberania, que outorga aos estados esse poder incontrastável de dizer o direito, nada mais faz do que gerar, como consequência, uma igualdade entre os senhores feudais. Uma igualdade entre os senhores feudais, feitos nobres, feitos reis, pela escolha de Deus, intermediada pelos burgueses. Ora, se o rei dos franceses detém o poder incontrastável de dizer o direito, o relacionamento dele com o rei de Aragão, que é a região espanhola mais próxima, ali onde fica a Catalunha hoje, o rei de Aragão, no relacionamento com o rei francês, tem uma relação de igualdade. Ambos detentores do poder incontrastável de dizer o direito, cada um deles exercendo este poder incontrastável no seu território, base territorial, base geográfica do exercício do poder soberano, sobre aquelas pessoas que estão naquele território, base pessoal do Estado. Nós vamos estudar quando a gente for ver o Estado e eu for falar, então, de território, de nacionalidade, etc, etc. Mas é só, então, cerca de 200 anos depois que surge o direito internacional privado, que vai surgir o direito internacional público como uma consequência desses estados que são iguais e que têm uma linha demarcatória, uma linha de fronteira entre eles, e que vai regular quais são os poderes deste Estado e quais são os poderes deste Estado e como que eles têm que se comportar nas relações entre eles. Então, o direito internacional nada mais é do que um direito que regulamenta as relações entre nações. O direito internacional privado regulamenta as relações entre particulares, entre pessoas privadas, de nações diferentes. E o direito internacional público, as relações entre os estados. Entre os estados. Como é que se dá o nascimento do direito internacional público, então, professor? Pelo reconhecimento de que os estados são iguais entre si, pelo menos do ponto de vista jurídico, pode haver diferença de tamanho, diferença de população, diferença de poderio econômico, diferença de poderio militar, diferença religiosa entre os estados, mas formalmente todos são iguais. E aqui entra a chamada Paz de Westfália, ou modelo westfaliano do direito internacional. A Paz de Westfália, na verdade, é decorrência de alguns tratados
e põe fim à chamada Guerra dos 30 Anos. Vocês lembram da Guerra dos 30 Anos? Ali por volta do final dos anos 1600, início dos anos... final dos anos 1500, começo dos anos 1600, surge o chamado período das guerras, da Guerra dos 30 Anos. Na verdade, ela teve 4 fases, né? Uma fase interna, em que não houve necessariamente uma guerra, mas uma guerra civil, num determinado reino que compunha o Sacro Império Romano Germânico, que hoje é a Tchecoslováquia. Havia ali uma dualidade religiosa, católicos contra protestantes, e isso gerou um não reconhecimento de um certo rei como rei. Essa guerra depois sofreu a influência do rei da Dinamarca, a segunda fase, chamada fase dinamarquesa da Guerra dos 30 Anos, depois o rei da Suécia e da Noruega, que era um país só na época, dando origem à o chamado período sueco da guerra, e depois a influência direta da França, por meio do cardeal Richelieu, que vocês conhecem, sobretudo das histórias dos Três Mosqueteiros, né? O cardeal Richelieu queria, na verdade, se unir aos protestantes. Puxa, mas ele era um cardeal da Igreja Católica, verdade. Mas tudo isso para quê? Para reduzir o poder de uma outra casa real, concorrente da casa real francesa, que era a casa dos Habsburgo, que eram, então, os dominantes nas diversas regiões do que hoje é a Alemanha e do que hoje é a Tchecoslováquia, a República Tcheca, e a Eslováquia, a Hungria e outras regiões ali. Bom, essas disputas de ordem religiosa vão ter fim quando são assinados os tratados que constituem a chamada Paz de Westfália. E neste modelo westfaliano do direito internacional, ficou reconhecido que nenhum Estado tinha o direito, porque haveria entre eles uma diferença religiosa, mas também cultural, linguística ou de qualquer outra natureza, a dar início a uma guerra. Antigamente, gente, logo depois da Reforma Protestante, a imposição do catolicismo ou do protestantismo como mecanismo de dominação local dava origem a guerras. E essas guerras foram travadas, sobretudo nesse período da chamada Guerra dos 30 Anos, em que vários focos de conflito se iniciaram. O que é que ficou estabelecido nos acordos de paz de Westfália? Não pode começar a guerra por causa de religião. Primeira coisa. Com isso, a igualdade entre os estados, ainda que houvesse uma divergência religiosa, cultural, econômica, militar, etc., passou a ser um valor e um princípio jurídico, porque estava estabelecido no tratado. E aí a guerra passou a ser usada para outras finalidades, que a gente vai ver no decorrer do curso, não vem ao caso aqui hoje. Agora, o que é importante vocês perceberem é que essa igualdade entre os estados leva à necessidade de regras. E essas regras são construídas pelos estados nas negociações entre eles, baseadas essas negociações nessa igualdade, por meio de que tipo de relacionamento? De um relacionamento coordenado. E não um relacionamento de subordinação, que era um modelo que vigorava até então.
Roma subordinava os povos estrangeiros, o senhor feudal subordinava os vassalos, o modelo do Estado nasce também de uma subordinação, em que um dos senhores feudais, escolhido supostamente por Deus para ser o rei, subordina os demais senhores feudais e toda a população. Então, a lógica interna do Estado é uma lógica de subordinação. A própria explicação do surgimento do Estado por meio do pacto social que vocês conhecem é um modelo de subordinação. Enquanto todos nós éramos iguais e éramos detentores dos mesmos direitos e poderes, nós vivíamos no chamado estado de natureza. E nesse estado de natureza valia a lei do mais forte. Imaginem vocês duas pessoas em estado de natureza se encontrando. Elas entravam em conflito, em luta corporal, ou com instrumentos que as pessoas foram desenvolvendo, até que um deles morresse, ou chegasse perto da morte. Um lutando com o outro. Para evitar isso, surge o pacto social. Um diz para o outro, olha aqui, eu estou cansado de lutar, eu não quero lutar com você, eu não quero te matar. Vamos fazer o seguinte, vamos contar até 3, eu jogo a minha arma para lá, você joga a sua arma para lá, e cada um de nós dá as costas e segue o seu caminho. Pega a arma e vai embora, mas não vamos guerrear agora que eu estou cansado. O outro diz, ok. E aí eles contam até 3, mas na hora que conta 1, eu penso, e se eu jogar minha arma e ele não jogar? 2, e se ele jogar e eu não jogar, e ele ficar com medo, se sentir acuado pelo fato de eu ainda estar com a arma, e ele me passar uma rasteira e eu perder a arma, e ele é muito mais forte fisicamente do que eu, ele vai acabar me sufocando, me matando. 3, jogaram as armas ou não jogaram as armas, isso pouco importa. O que eu quero que vocês percebam é que este pacto social feito dessa forma não tem garantia nenhuma. Por isso que as pessoas, nós, abrimos mão de parcela dos nossos direitos e dos nossos poderes e entregamos isso para o Leviatã, para o Estado. E esse Estado, então, detentor deste poder, passa a exercer o monopólio da força. De novo, relação de subordinação. Só que no plano internacional isso não podia ser feito. E a Paz de Westfália dá origem a um modelo, que é um modelo de coordenação. Os estados vão se coordenar uns em face dos outros para negociar saídas que interessem a todos, por meio do quê? Do chamado consenso. Puxa, professor, mas como é que isso funciona? Nós vamos ver ao longo do nosso curso. Para encerrar a aula de hoje, só para não ficar pendente a distinção entre o direito internacional público e o direito internacional privado, eu preciso dizer para vocês que recentemente, já no século XX, no século passado, portanto, a chamada Corte Permanente de Justiça Internacional e depois dela a Corte Internacional de Justiça desenvolveram um modelo para separar a atuação do Estado. Porque vejam só, entre particulares, eu disse, de nações diferentes, o direito internacional que se aplica ao direito internacional privado. Entre Estados agindo como Estados, o direito internacional que se aplica é o direito internacional público. Mas a gente sabe que um cidadão, eu, me relaciono com um Estado estrangeiro, por exemplo, quando viajo para o território dele. Quando eu estou diante do controle de fronteira em Portugal, apresentando o meu passaporte,
nada mais faço do que eu, pessoa física, me relacionar com esse Estado soberano. Um Estado soberano que não é o meu. Porque nas minhas relações com o Brasil, qual é o direito aplicável? É o direito público interno, seja ele o direito administrativo, o direito constitucional, ou o direito tributário, ou o direito penal. Mas na minha relação com o Estado estrangeiro, a incidência é do direito internacional público ou do direito internacional privado? Voltando lá para Roma Antiga, lembram? 2 cidadãos romanos e o civile. Um cidadão romano e um cidadão estrangeiro de origem qualquer, depois do direito de cidade estendido, e os peregrinos. Um cidadão estrangeiro e outro cidadão estrangeiro de origens diferentes, e os gêncio. Um cidadão estrangeiro e um cidadão estrangeiro de mesma origem, o costume daquele povo. Tinha 4 tipos de relações jurídicas. No âmbito do direito internacional, hoje, nós podemos ter 3 grandes tipos de relações jurídicas. 2 particulares, submetidos a estados diferentes, direito internacional privado, vocês vão aprender semestre que vem. 2 estados agindo como estados, direito internacional público. E quando eu tenho um particular e um estado, professor, a corte disse, se esse estado que está presente na relação estiver agindo como um estado, numa função que é típica do estado, controle de fronteiras, exercício do poder de defesa do Estado, sobretudo, aí ele age ius imperii, ele pratica aquilo que nós chamamos de um ato de império, e a relação é subordinada ao direito internacional público. Logo, quando eu chego em Portugal, apresento o meu passaporte para o funcionário de fronteiras e digo, por favor, verifique se eu posso entrar. Ele olha o meu passaporte, verifica uma série de outros requisitos. Por exemplo, se eu tenho um visto, se eu tenho várias entradas e saídas, é um visto para Moçambique. Se eu tenho várias entradas e saídas, se eu fico pouco tempo, se eu costumo ficar muito, ele olha tudo isso e toma uma decisão. Ele diz, pode entrar ou vai ter que voltar. Na hora que ele toma essa decisão, ele age como Estado, é um ato de império. Por que é um ato de império, professor? Porque o controle das fronteiras é uma atribuição do Estado. É o Estado que decide se vai ou se não vai deixar um estrangeiro entrar. Isso está dentro do exercício da soberania. Por outro lado, eu posso ter circunstâncias em que um particular está numa relação com um Estado e o Estado se comporta como um particular? Posso. Por exemplo, quando um estrangeiro vem para o Brasil, aluga um carro, vai a um posto da Petrobras, um posto de gasolina da Petrobras, que é estatal, e põe gasolina no seu carro alugado, ou álcool no seu carro alugado, e cria-se ali uma controvérsia, por qualquer razão, porque o contrato foi mal cumprido, a gasolina estava batizada. É uma relação entre o estrangeiro e o Estado no limite? É. Mas o Estado está agindo como Estado? Não, ele está agindo como particular. Porque tem posto da Shell, tem posto da Ipiranga, tem posto Paulo Guedes, não, tem posto Ipiranga. Você tem vários postos. E aí? Por que eu escolhi na Petrobras, no posto da Petrobras? Porque era o que estava mais perto, porque estava com o melhor preço, tanto que a gasolina estava batizada. Ora, essa relação é uma relação típica de Estado? A corte diz não. Nesse caso, o Estado, ele age ius gestionis. Ele pratica um ato de gestão. E nesse caso, o Estado estrangeiro não tem direito à imunidade de jurisdição, que eu explico para vocês numa das próximas aulas o que seja essa imunidade de jurisdição. Mas, basicamente, ela surge quando eu, rei de Aragão, quero entabular com o Pedro Henrique, que é o rei francês,
uma relação melhor. Quero propor para ele um acordo, um tratado. O que eu fazia para propor esse tratado? Eu escrevia a minha proposta de tratado num papel, num pergaminho enrolado, que eu enrolava assim, selava, entregava para ele e falava, vai lá e leva. Sabe como é que se chama esse pergaminho enrolado em latim? Hã? Você sabe? Não. Vou te contar. Isso aqui chama diplos. Um diplos era carregado por um diplomata. Diplomata é aquele que porta o diplos. E a hora que eu cheguei e entreguei para o rei vizinho a proposta de um acordo que ele aceitou, os nossos estados fizeram um acordo. E aqui está a origem de diversos costumes do direito internacional público, que eu vou explicar para vocês ao longo do curso. Um deles é o costume de conceder ao diplomata imunidade diplomática e de conceder ao Estado estrangeiro imunidade de jurisdição. A Marcela me pergunta, então o Estado tem soberania em relação ao particular no direito internacional, com exceção do ius gestionis? Tem, Marcela. Isso é o que explica, por exemplo, que se eu estou no Estado estrangeiro e pratico um crime, esse Estado estrangeiro é quem me pune. Isso que explica que se eu estou no Estado estrangeiro e pratico um ato que é caracterizado como fato gerador de um tributo local, eu tenho que pagar o imposto. Eu estou subordinado a este Estado. Quantas vezes a gente não viu notícias, talvez até vocês conheçam pessoas que passaram por isso, que foram deportadas, que chegaram num Estado estrangeiro, isso acontece demais nos Estados Unidos, como visto de turista, e o agente de fronteira achou que aquela pessoa estava indo para aquele país, para os Estados Unidos, para ficar lá, para fugir do Brasil. E aí o agente de fronteira diz, não, você não vai poder entrar. Mas eu tenho visto, não tem problema. Visto não é direito, visto é uma expectativa de direito. Agora, no ato de gestão, Marcela, quando eu estou numa relação com um particular, perdão, com um Estado estrangeiro, e nós estamos em pé de igualdade, porque ele não está agindo como Estado, então o direito internacional público não se aplica. E eu posso, por exemplo, levar um Estado estrangeiro a um tribunal brasileiro. Puxa, mas o Estado estrangeiro não é igual ao Brasil, então ele não deveria ser julgado no Brasil. Pois é, semana que vem eu vou dar agora, ainda temos 10 minutos, vou te dar um exemplo aqui, só para você entender. Lembram-se, no início, talvez vocês não se lembrem, mas no início do governo Evo Morales na Bolívia, logo que o Evo Morales foi eleito, nós estávamos sob o governo do presidente Lula. Era o primeiro mandato do presidente Lula. Nos mandatos anteriores, ou seja, o antecedente ao Evo Morales, fez um contrato com a Petrobras para que a Petrobras construísse na Bolívia uma refinaria de gás natural. E esse gás natural, parte do pagamento à Petrobras seria pelo escoamento, pelo gasoduto Brasil-Bolívia, desse gás natural para o Brasil. Então, os bolivianos iam nos pagar em gás por longo período. Gás esse que a Petrobras iria utilizar para vender no mercado interno. No começo do governo Evo Morales, ele tomou uma decisão, ele estatizou essa refinaria brasileira.
O contrato firmado entre o Brasil, por meio da Petrobras, e a Bolívia, quer dizer, a Petrobras, empresa brasileira. Ah, mas é uma empresa estatal. Não importa. Para fins de negociação com o Estado boliviano, era uma empresa. A Petrobras e a Bolívia, o governo boliviano, tinham posto no contrato que qualquer litígio decorrente do contrato seria levado para uma arbitragem no estado de Nova York. Mas vamos imaginar que fosse para o judiciário de Nova York. Ah, mas a Bolívia ia ser processada pelo juiz americano? É. E por quê? Porque era um ato de gestão de recursos naturais. Sim, de recursos naturais. Mas, nesse caso, a Corte Internacional de Justiça entende que os estados não detêm um monopólio natural. Ah, mas aqui no Brasil é monopólio da Petrobras. É. A Corte diz, tudo bem, você internamente quiser tratar como um monopólio, trate. Mas, para todos os fins, a Petrobras não é Estado. Quando ela se relaciona além das fronteiras brasileiras, ela é uma empresa particular. E o Estado, quando se relaciona com uma empresa particular para a exploração de recursos naturais, age como um gestor de negócios e não como um detentor do ius imperii. Sim, sim, Isabela. A Isabela está me perguntando aqui. Então, na atual situação do Covid, é direito de um Estado querer deportar um turista brasileiro, por exemplo, mas não de um hotel desse mesmo país expulsá-lo por conta da relação de soberania? É isso mesmo, Isabela. Veja só, os estados decidem quem entra e quem sai do seu país. A gente expulsa estrangeiros, a gente deporta estrangeiros, a gente extradita estrangeiros. E a gente deixa entrar os estrangeiros que a gente quiser deixar. Ah, então quer dizer que quando Trump torna mais rígidas as regras para entrar nos Estados Unidos, ele não está cometendo um ilícito? Não, porque a entrada e a saída de estrangeiros tem ligação com a segurança nacional, e segurança nacional sempre foi entendido pela Corte Internacional de Justiça como um ato típico do Estado. Então, é um ato de império. Agora, o hotel é um hotel brasileiro. Perdão, é um hotel estrangeiro, particular. Se ele diz, eu não quero te hospedar, porque eu acho que você, sendo brasileiro, está contaminado, ele está agindo discriminatoriamente conosco. A não ser que eu estivesse tossindo, com febre, etc. e tal. Nesse caso, o que é que cabe a mim? Eu posso me sentir atingido por esse ato discriminatório do hotel e processar o hotel. Processar pedindo o quê? Indenização, responsabilidade civil, um tipo de obrigações. Vocês vão estudar obrigações esse semestre e vão entender do que é que se trata. Mas são relações entre particulares. Então, tudo depende da configuração. Agora, entre particulares é sempre direito internacional privado. Entre estados, perdão, sempre direito internacional público. Entre um particular e um Estado, pode ser o direito internacional público se for um ato de império. Pode ser o direito internacional privado se for um ato de gestão.